dos Provérbios, no capítulo 14, trecho 12, está escrito: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Caminhos. Vamos observar a trajetória deste trecho. Começa no singular e termina no plural. Por quê? Vamos desvendar este mistério bíblico. Que a Bíblia é um verdadeiro mistério. E há caminho que ao homem parece direito. Um ser humano, ele escolhe um caminho para trilhar, um caminho para caminhar. Rico, pobre, jovem, adulto, ele até mesmo crianças. E existem então dezenas, centenas, milhares de caminhos que o ser humano pode escolher para caminhar. O caminho da prostituição, o caminho da criminalidade, o caminho das drogas, o caminho do alcoolismo, o caminho da incredulidade, o caminho da descrença. Pessoas que falam que não acreditam em nada, mas é preciso acreditar. Esse é o caminho correto. Mas este caminho, aí a pessoa começa a trilhar esse caminho e vai. E os anos vão se passando. E ele, cheio de energia, ele tem saúde. Não podemos esquecer daquela palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Porque hoje não são todos que alcançam a velhice, porque a vida do ser humano está sendo dissipada, está sendo ceifada. Hoje, poucos conseguem alcançar a velhice. Inclusive, no capítulo 12, trecho 12 do livro de Jó, está escrito que com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o conhecimento. Então, quando o homem alcança a velhice e cheio de sabedoria, porque a velhice é para isso, é para que os mais jovens, a geração que está vindo, possa receber dos mais velhos os conselhos, as orientações. Isso não está ocorrendo, porque o povo está trilhando caminhos tortuosos, o caminho da desobediência, o caminho da desonestidade, o caminho do fingimento, da falsidade, da hipocrisia. Mas esse caminho a pessoa vai. E quando ele está lá no fim do caminho, já alquebrado, já doente, sem poder mais enxergar, escutar, sem poder mais fazer qualquer coisa, aí ele tenta voltar. Aí aquela venda é retirada dos olhos dele. E ele então resolve voltar. Ele reconhece que aquela trajetória só lhe trouxe prejuízos. Ele ficou enfermo, não prosperou. E então ele resolve voltar. Eu vou voltar.
Mas agora, como encontrar o caminho de volta? Porque o caminho da criminalidade, o caminho do alcoolismo, o caminho da prostituição, o caminho da fornicação, são caminhos que dificilmente têm volta. Alguns, é claro, voltam, mas muitos chegam no término do caminho e tentam voltar e não conseguem, porque aquele caminho se multiplicou. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Porque aquele caminho ele vai multiplicando, triplicando, e de repente já não é mais um caminho, são 10, são 100, são milhares de caminhos. E como encontrar o caminho de volta? Não tem como. Eu lembro de uma história de uma águia faminta que estava procurando alimento, mas ela não encontrava alimento e ela estava com muita fome. Então ela, sobrevoando assim um rio, ela olhou e viu que a correnteza estava levando o cadáver de um burro que tinha morrido. E ela então, e a águia não é diferente de um urubu. A águia ela não gosta de comer, mas ela estava com muita fome. Então o que ela fez? Ela desceu e pousou sobre aquele cadáver que estava sendo levado pela correnteza. E ela cravou as garras no couro daquele animal, daquele cavalo que estava morto, e começou a degustar aquela carne daquele animal. Mas ela não percebeu que agora o corpo do animal estava tomando velocidade. Ela não percebeu, ela estava ali envolvida, comendo a carne, mas logo na frente, a poucos metros, havia uma cachoeira muito grande, e era a causa do corpo estar sendo levado pela correnteza. A causa que o corpo estava sendo arrastado pelas correntezas das águas era exatamente porque na frente havia uma cachoeira muito grande. E quando a águia percebeu, então ela tentou voar, mas esquecera que as garras estavam entranhadas profundamente no couro daquele animal. E aí não deu tempo, o animal caiu na cachoeira, o corpo, e ela morreu juntamente com o animal, porque não teve tempo de tirar as garras. Esse é um caminho sem volta, é o que está escrito em Provérbios 14:12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Não é este caminho que o Eterno, porque o Eterno, ele é o nosso Criador, o nosso Deus e Pai. Ele é Pai e ele nos ama e ele quer que trilhemos o bom caminho, o caminho da felicidade, o caminho da paz, o caminho da honestidade, o caminho da verdade. E é esse caminho que o nosso Pai Celestial deseja que trilhemos, para que não venhamos a tentar voltar e não consigamos. Um abraço.